Outra questão que é muito conhecida é a do sono da alma, ou mortalidade da alma. Para o pensamento adventista, ao morrer, o homem entra no estado de sono. No livro Nisto Cremos é dito: a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. As almas dos justos dormem até a ressurreição e o juízo final. Esse sono da alma é um estado de silêncio, inatividade e inteira inconsciência. Então esse é o pensamento adventista. A pessoa morreu, entrou no estado de sono, né? Então ela não lembra, não está ativa, está inconsciente, e ela está esperando chegar o dia do juízo, quando haverá a ressurreição dos mortos. Isso é baseado, eles usam, entre outras passagens, Eclesiastes capítulo 9, verso 5, que diz assim: os mortos não sabem de coisa nenhuma. E é verdade, se você for no cemitério, né, e você fizer uma pergunta aos cadáveres lá, ninguém vai dizer nada. Essa afirmação é uma afirmação que está falando da relação dos mortos com a vida terrena. Os mortos não sabem de nada, claro. Né? Vai ver se um cadáver diz alguma coisa. Então o texto está falando da relação com a vida terrena. Não está falando sobre o estado da alma depois da morte. Outra coisa que eles se baseiam são as passagens na Bíblia que falam que morrer é dormir. Por exemplo, lá no final de Atos, capítulo 7, diz que Estevão estava sendo apedrejado pelos judeus, né? E ele teve uma visão de Cristo à direita de Deus, em pé, e ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque não lhes imputes esse pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer, ele morreu, não é? Só que a Bíblia chama de adormeceu. Por que a Bíblia se refere à morte como dormir? É porque a morte para nós, de fato, é como um sono nesse sentido. A gente dorme e acorda. A gente vai morrer e vai ressuscitar. Então, para o crente, a morte não é definitiva. É nesse sentido que a Bíblia se refere à morte como dormir. Não é nenhuma declaração sobre o que acontece depois da morte. Sobre o que acontece depois da morte, a Bíblia é muito clara, eu vou dizer daqui a pouco. Mas continuando. Para Ellen White, o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma foi o diabo. O diabo que pregou para Eva. A grande mentira original foi: não morrerás. Certamente não morrerás. Esse foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Ela diz também: a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestada do paganismo e incorporou à cristandade. Mas, contudo, a Bíblia é muito clara ao dizer que, ao morrer, o espírito do homem sobrevive. Aqui, alma e espírito, a gente entende que é a mesma coisa, são apenas dois nomes para a mesma parte do homem. Vamos para Lucas 16, que é um texto bem conhecido, onde nós temos o rico e o mendigo, e todo mundo conhece a história do rico e Lázaro. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, estou aqui no verso 20 do capítulo 16 de Lucas. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas, etc. Morreu o mendigo, verso 22, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e aí continua a conversa. Mais adiante ele pede refrigério, não quer, não tem, e ele diz: Pai, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Então ele estava perfeitamente consciente, lembrava que tinha irmãos, lembrava da casa do seu pai, e a resposta também foi negativa. O objetivo de contar isso aqui, Jesus contou essa história, o objetivo era mostrar, era contra os fariseus, não é, que eram ricos, eram avarentos, se apegavam, não tinham misericórdia e que seriam lançados no inferno, em contraste que aqueles pobres que creram em Jesus, eles teriam a vida eterna. Mas ao contar isso, Jesus nos revela o que vem depois da morte. Então um foi para um estado de glória e de graça e de alegria na presença de Deus, e o outro entrou consciente no estado de sofrimento, lembrando inclusive de tudo que tinha acontecido aqui na terra. Então esse é o ensino claro da Escritura. Não tem nada na Bíblia dizendo que depois da morte a gente entra no estado de inconsciência. Ou seja, é claro que quando a pessoa, biblicamente falando, é claro que
quando a pessoa morre, ou ela vai para o paraíso, na presença de Deus, está diante de Deus, ou ela já entra nesse estado de sofrimento que nós já vimos aqui. Em ambos os casos, elas estão conscientes. E você vai me perguntar, vai lembrar? Vai lembrar sim. Ah, mas os meus entes queridos, como é que eu posso ser feliz no céu? Me lembrando dos meus filhos que foram para o inferno, meu marido que não era crente e tudo mais. A glória da presença de Deus e a felicidade lá na eternidade é tão grande que vai superar, vai colocar completamente sufocada qualquer lembrança que possa trazer qualquer tristeza. Então, isso aí a gente não se preocupa. Acredito que as pessoas, quando morrem, elas não vão diretamente para Deus. Eu não acredito na imortalidade da alma, mas eu acredito que a pessoa, ela dorme, esse é um eufemismo bíblico, ela dorme no pó da terra até que na ressurreição ela possa receber ou a coroa da justiça ou a condenação dada por Deus. Mas daqui até a ressurreição, todos os mortos, com poucas exceções, todos que morreram, quer sejam ímpios, quer sejam bons, quer sejam justos, justificados em Cristo, quer sejam ímpios, entregues a Satanás, ainda estão inconscientes no pó da terra até que Cristo volte para despertá-los. Procure uma hora aí no Google, nos dicionários, a origem da palavra cemitério. Você vai se surpreender que a palavra cemitério vem do grego koemiterion, que significa dormitório, lugar onde se deita para dormir. E você vai descobrir que quem deu o nome de cemitério para o campo dos seus mortos foram os cristãos primitivos. Agora raciocine comigo. Se os cristãos primitivos preferiram chamar o lugar dos mortos de dormitório, cemitério, isto já não seria um indicativo de como eles entendiam o estado dos mortos na sepultura até a volta de Jesus? E eu coloquei também a problemática. Ou eu acredito na imortalidade da alma ou na ressurreição da carne. Porque acreditar nos dois, teólogos católicos admitem, não é uma coisa que parece fazer muito sentido. Eu creio na imortalidade da alma ou na ressurreição da carne? O texto da parábola do rico e Lázaro fala de imortalidade da alma. Agora, o que eu aprendo do judaísmo de modo geral? Que no Antigo Testamento não há espaço para uma nefesh, para uma alma que sobrevive ao corpo. A alma perece. Toda alma que pecar, esta morrerá. Ela não é imortal. Mas aconteceu uma coisa curiosa no judaísmo após o exílio da Babilônia. O judaísmo começou a se aproximar demais das fontes gregas. Qualquer estudioso de Antigo Testamento confirma isso que eu estou falando para você. Houve uma helenização muito forte dos judeus. Muito forte. E esta foi uma briga que os judeus tinham na época do Novo Testamento, até que ponto eles podiam aceitar beber nas fontes gregas ou romper com elas. E muitos comentaristas e biblistas, você pode pesquisar isso, admitem que foi a partir do período após o exílio da Babilônia que os judeus começaram a aceitar a ideia de imortalidade da alma, que coincide, para quem acredita numa teologia mais conservadora, com o período intertestamentário, em que Deus, durante mais ou menos 400 anos, não enviou ofício profético, Deus silenciou, foi a época de apostasia do povo. E isso pegou tanto o povo que eles tinham superstição. Os próprios discípulos de Jesus viam Jesus andando nas águas e gritavam pensando que era um fantasma. A ideia de Messias que foi distorcida, os discípulos de Jesus até o final não entendiam o que significava o plano messiânico de Jesus. E dentre essas várias distorções do que seria o Messias, o papel do Messias, vinha também a ideia da imortalidade da alma. Agora, será que essa parábola foi uma parábola contada por Jesus? Eu vou surpreender você com o que eu vou dizer aqui agora. Há muitos eruditos que admitem, isso aqui é quase um ponto pacífico no mundo acadêmico, que esta parábola não foi criada por Jesus, mas apenas reproduzida por Jesus a partir de histórias que existiam antes de Jesus ali entre os judeus. Por exemplo, a história judaica de Bar Mayam conta da história de Bar Mayam, que era publicano, coletor de impostos, e um sábio judeu que era pobre. E o sábio judeu pobre sofre e o Bar Mayam é sempre cercado de bênçãos. E quando eles morrem, o sábio judeu vai para o seio de Abraão, se veste com linho, exatamente como Lázaro,
E lá os papéis deles invertem. E o Bar Mayam sofre, ele implora para alcançar as águas e não consegue. E tem outras histórias que eu podia contar para vocês. Você tem Platão que fala de um soldado da Panfilha que volta dos mortos. E sempre o relato é esse. Pessoas que morrem, vão para o mundo dos mortos e lá ele vê o papel se invertendo. O rico sofrendo, o pobre sendo glorificado. Então ele volta e alerta os vivos. E na Jerusalém, na Judéia e Galiléia dos tempos de Jesus, havia muito taumaturgos e também outros tipos de curandeiros e pessoas que diziam ter ido ao mundo dos mortos e voltado. E a partir da sua experiência ao mundo dos mortos, ele conta o que ele viu ali e prega às pessoas. Olha, cuidado, eu vi o que acontece lá no mundo dos mortos, os papéis invertem e as pessoas se convertiam. Aí Jesus usa uma tática rabínica muito interessante. Essa tática rabínica é a tática do argumento dialético ou da desconstrução. Os rabinos faziam o seguinte, eles pegavam uma ideia que você acredita e ele começa a repetir essa ideia até um determinado ponto. Mas quando ele chega na conclusão, ele muda radicalmente a conclusão da sua ideia original e assim ele consegue vencer você num debate. Foi o que Jesus fez aqui. Ele conta a parábola nos mesmos moldes que havia esses outros relatos. E eu não estou inventando isso não, você pode ler autores como Hugo Grassmann, que é um erudito alemão tremendo, ou Gerhard Kittel, ou Gerhard von Rad, todos eles contam essa mesma coisa, tá bem? A C.H. Dodd, que eu já mencionei, o próprio Joaquim Jeremias fala isso que eu estou falando aqui. Só que quando chega no final da narrativa de Jesus, aí ele quebra o final, porque todas as outras histórias que eu apresentei para vocês, sempre tem alguém que consegue a chance de voltar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos e contar o que ele viu lá. Mas na versão de Jesus isso não acontece. E Abraão fala com ele assim, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Em outras palavras, se vocês têm a escritura sagrada revelada por Deus aos seus profetas, por que vocês precisam ficar dando ouvido a esses pregadores que rodam aqui a região de Judá e da Galileia, dizendo terem tido experiências no mundo dos mortos? Vocês esqueceram que Deus falou, não haverá entre vós quem consulte os mortos? Então vocês não precisam disso. Querem saber a vontade de Deus para não sofrerem as punições do fogo do inferno? Leiam as Escrituras. Está lá nas Escrituras. Não, pai Abraão, mas por favor manda alguém lá, porque se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, falou, se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Em outras palavras, se não damos ouvido à Escritura, por que vamos dar ouvidos a médiuns e pessoas que dizem ter recebido uma revelação especial do que acontece no mundo dos mortos? Então, meus irmãos, é assim que eu entendo a parábola do rico e Lázaro. Eu não entendo como uma defesa que Jesus fez à imortalidade da alma, mas uma forma que ele teve apenas de contar uma história que já existia e circulava nos meios judeus, que há pelo menos 7 versões dessa parábola contada dentre os judeus. Eu mencionei só uma, a de Bar Mayam, mas existem pelo menos 7 versões muito parecidas, e que os comentaristas concluem que Jesus estava apenas repetindo uma história que fazia parte do vocabulário popular, da mitologia popular, mas Jesus conta a história deles, modificando o final para mostrar para eles que ao invés de darem créditos a pessoas que diziam trazer uma mensagem do mundo dos mortos, era melhor que eles ouvissem as Escrituras que foram reveladas por Deus.